Olá, começando mais um vídeo. Hoje com áudio melhor eu vou falar aqui sobre liberdade. A questão é a seguinte, os seres humanos, eles basicamente estão programados para serem seres, mas eles não estão programados para serem humanos, porque eles podem mudar, eles podem definir o que eles vão querer da vida porque eles têm um pensamento. Então isso diferencia o humano e isso faz ele não estar necessariamente programado a tal destino. Ele pode mudar o destino de diversas maneiras. Então, por isso que o ser humano ele necessariamente pode mudar. Então, ele não é programado necessariamente. Ele pode ser programado corporalmente, mas não é programado de verdade mentalmente. Porque ele pode mudar tudo, ele pode fazer escolhas, ele pode deixar de fazer. Então, o ser humano basicamente é um único ser que pode mudar algo que é conhecido. Nesse sentido, basicamente uma pessoa é livre quando nada impede, porque toda vez que alguém está impedindo a gente de fazer aquilo, quer dizer que a gente não pode fazer, porque a gente está preso. Só que quando nada impede, a gente é livre para fazer tudo. Só que aí que entra basicamente as leis e o Estado, porque ele controla tudo. Ele é como se fosse ele mantém ali o limite da liberdade. Então, por exemplo, imposto que não pode matar alguém, você pode chegar lá e fazer, afinal, necessariamente não vai ter nada te impedindo, só que se tiver aquilo vai ter uma consequência. Então você é ensinado que aquilo é errado. Então a liberdade em si ela está regulada pela lei. Só que também tem a liberdade da vontade, porque a pessoa ela pode escolher aquilo por espontaneamente, porque ela sente vontade de fazer aquilo, ou ela pode usar a razão, ou ela é influenciada por algo. Então existem diversas formas da pessoa chegar naquele caminho. Também tem a questão de que a gente sente aquela angústia quando a gente está discutindo consigo mesmo alguma coisa. Se a gente vai fazer ou se não vai fazer aquilo. Que é tipo aquela angústia, será que eu faço isso mesmo? Ou eu não quero fazer? Mas eu quero, mas eu não quero. Então, toda liberdade é mais complexa. Pode existir diferentes vontades dentro da pessoa e ela pode escolher qualquer uma dessas diferentes vontades. Tudo isso vai resultar em consequências também. O que significa que a razão pode conhecer o bem, mas a vontade pode rejeitar o bem. Então, a gente pode sentir, nossa, isso é o bem, isso aqui que eu estou fazendo vai ser errado. Mas a gente pode rejeitar porque a gente sente vontade de fazer aquilo. Então tá tudo ligado de forma racional. Tá tudo ligado de forma racional. Só que a gente pode escolher o racional. Porque o irracional é aquilo que às vezes a gente tem vontade de fazer. Porque a gente sentiu gosto de fazer aquilo. Mesmo não sendo racional. Mesmo a gente não pensando direito naquilo. Então por isso que também tem aquele conceito de primeiro o ser humano faz, depois ele pensa. Depois ele reflete sobre aquilo. E realmente é verdade. A gente faz geralmente porque a gente sente vontade ou por algum impulso. Só que depois a gente bate o arrependimento. Ou a gente pensa o que a gente fez. Então o poder do indivíduo determinar a si mesmo, sem ser determinado por nada, é definido como livre-arbítrio. Nada está determinando ele. Então, quando ele pode decidir em função da própria vontade, ele está usando o livre-arbítrio, porque ele tem aquela escolha. Então, cara, a personalidade também ela pode ser mudada. Porque basicamente a personalidade é um conjunto de escolhas. A gente pode mudar a nossa personalidade. Então você fala, mas não, eu não posso mudar, essa é a minha personalidade. Não, você pode. Só que a questão é, você vai querer mudar sua personalidade? Então a questão é essa. Então o ser humano é livre para tudo. Ele é livre para ser o que não é e para ser o que é. Então cabe a você escolher. Também tem a questão que quanto mais conhecimento verdadeiro a gente tem, menor é a necessidade da escolha. Porque a gente vai já saber qual é o caminho. Então a gente não vai precisar refletir muito sobre aquilo se a gente já tem experiência, se a gente já tem conhecimento sobre aquilo. E outra coisa bastante interessante é que a gente pode escolher. A gente pode escolher ignorar a verdade, mas é impossível mudar a verdade concreta assim. Então cabe um conjunto de escolhas para a gente pensar e para a gente ter essa liberdade. E é tudo bastante complexo, porque tudo isso é uma discussão que a gente faz na nossa mente e tudo fica entrelaçado e fica de fundo. Só que se a gente para pensar, é algo complexo. Pode parecer algo simples, mas é algo complexo. Até o conceito da própria liberdade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Basicamente é isso.